Jesus. Amém? Estende as suas mãos. Eterno e soberano Deus, graça nós te damos por esse momento, Deus, em que teu filho se preparou, em que teu filho, Senhor, te buscou, em que ele foi no teu secreto e ali o Senhor se revelou para entregar, Senhor, para nós como aquilo que é o pão quentinho do céu, o pão vivo, sim, aquilo, Senhor, que é a palavra que vai de fato e de verdade, Senhor, nos alimentar. Por isso, Pai, nós entendemos e compreendemos que é o Senhor, o Deus, que vai tocar em cada coração agora, porque esse teu filho vai apenas abrir a boca, ministrar aquilo que é a tua vontade sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, dando uma salva de palmas para o nosso querido irmão Cláudio. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Eu estou bem feliz mesmo, como o pai falou. Quando ele fez o convite, eu fiquei todo ansioso, né? Só que aí quando a gente sobe aqui o primeiro degrau, já começa a dar frio na barriga, né? Então, assim, vocês me perdoem. Não olhe para as minhas falhas, os meus defeitos, para você receber a palavra. Se você olhar, você não vai receber. Tem bastante. Deixa só que a Janaína sofre com isso lá, amém? Glória a Deus. Então, quero também já aqui desejar feliz ano novo para aqueles que eu ainda não vi e que desejar que seja um ano de bênção na sua vida. Se você estiver ligado no Espírito, você vai ver que não precisa ter ministração. Tudo que Deus colocou no meu coração já foi falado aqui, pelos louvores. Mamãe já iniciou falando, não se paute, não se apegue a homens. Depois ela veio e falou, seja a luz aonde você estiver. Eu falei, nossa, será que eu mandei a palavra para ela e não percebi? Então assim, Deus já tem falado. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. O pai fez um esboço aqui que deixou eu até com medo, né? Falou, muitos já passaram aqui e tal. É só vou compartilhar um devocional com vocês. Assim, não é uma pregação, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Gênesis 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, ponto. Sê tu uma bênção, amém? Palavra conhecida, creio que vocês já conhecem, eu já ouvi diversas revelações sobre esse texto. Mas hoje Deus tem colocado algo no meu coração e aprove ao Senhor que eu pudesse compartilhar com vocês hoje. Então, aqui, quando fala no versículo 2, que farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, ponto. Sê tu uma bênção. Eu quero pedir licença aos nossos amados irmãos pastores, que tem essa discussão na hermenêutica, de que aqui é um indicativo, aí tem uma turma que fala, não, é um imperativo, mas não vamos até a isso, vamos simplesmente até o contexto da palavra, que é ser tu uma bênção. Então, quando Deus chama Abrão e traz esse chamado, traz essa missão diante dele, ele termina esse versículo dizendo isso. Aí no versículo 3 ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti, né, ou por meio de você, depende da tradução, serão benditas todas as famílias da terra. É uma responsabilidade tremenda, é uma responsabilidade muito grande. Para um homem que vivia num povo que era um povo idólatra, num tempo de idolatria, num tempo de que as pessoas se esqueceram de Deus, se esqueceram do Senhor. Então ele recebe esse chamado. E a palavra diz que eles se mudaram em direção a um local e acabaram ficando mais um tempo entre o destino onde Deus iria chamá-lo e de onde ele saiu. E aí, muitas vezes eu já ouvi várias pregações de pessoas falando, não, Deus tirou ele dali por causa da idolatria, tirou ele dali por causa da profissão do seu pai, porque faziam tal. Eu não quero me ater a esse contexto. Quero dizer para você que Deus tem colocado no meu coração. Deus, em momento nenhum, disse para Abrão que era para ele abandonar a família. Em momento nenhum, ele disse para Abrão que era para abandonar as raízes dele. Em momento nenhum, ele disse para Abrão que era para ele largar coisas para trás.
Ele simplesmente disse: saia da tua casa, saia do meio da tua parentela, saia desse lugar, saia da casa do teu pai e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Porque Deus queria, naquele momento, mostrar a Abraão o seguinte: eu preciso fazer deste homem um patriarca, um pai de nações. Mas para que ele seja um pai de nações, para que ele consiga cumprir o chamado que eu tenho na vida dele, eu preciso que ele saia do contexto, que ele saia daquela identidade de filho de Terá e torne-se o pai de nações. Então Deus precisava colocar uma identidade em Abraão. Foi por essa razão que ele falou: sai da casa do teu pai. Porque sabemos na história da Bíblia, quando a Bíblia se refere a alguém, ela sempre fala assim: o filho de tal pessoa, o filho, o pai, o avô. Então a Bíblia usava essa referência. Então ele continuaria sendo Abrão, filho de Terá. Abrão, filho de Terá. E Deus não queria mais isso. Deus queria que ele se tornasse Abrão, o pai de nações. Por isso Deus disse para ele: sai da sua casa, sai da sua parentela. Porque Deus queria dar uma identidade para ele, uma identidade de paternidade, uma identidade de pai. E esse é o propósito de todo cristão. A mamãe, eu gosto muito de uma palavra que a mamãe prega sobre a identidade, sobre saber qual é a nossa posição em Cristo. Quando nós sabemos a nossa identidade, quando entendemos a nossa identidade, fica mais fácil a gente atender o chamado do Senhor. Fica mais fácil a gente atender aquilo que Deus preparou para nós e aquilo que Ele tem para nós. Então Deus queria naquele momento preparar e colocar em Abraão essa identidade. E vou falar algo para você: a gente só coloca identidade naquilo que é importante. É importante, todo mundo despreza. Já viu aquele negócio? A pessoa está doando o filhotinho, você fala: você colocou nome? Não, não coloquei nome, porque eu não quero me apegar. Quando você coloca identidade, é porque é importante, é que você quer se apegar com aquilo. Então você coloca uma identidade. Então essa é a razão para a qual Deus diz isso. E Jesus explica isso, né? Deus não estava mandando Abraão abandonar a família. Jesus explica isso em Lucas. Coloca Lucas 14, 26. NVI, por favor, Jana. Aleluia, Jesus. Jesus disse o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Volta lá no começo, Jana, por favor. Obrigado. Olha, se alguém vem a mim e ama. Eu já ouvi diversos pregadores dizer assim: Jesus disse: quem não deixar seu pai e mãe e me seguir não é digno de mim. Jesus nunca mandou deixar. Jesus estava dizendo simplesmente o seguinte: se ama mais. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava dizendo que nós temos que cumprir o primeiro mandamento. Jesus resumiu os mandamentos do Senhor em 2 mandamentos. O primeiro: amar Deus sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Se alguém não amar a Deus sobre todas as coisas, não pode ser meu discípulo. Porque Deus deixou um mandamento de honrar pai e mãe. Como que esse mesmo Deus vai falar para você: abandona agora seu pai e sua mãe para fazer minha obra? Deus não vai contra a palavra dele. Então Deus nunca mandou abandonar pai e mãe. Deus nunca mandou abandonar a família. Ao contrário, a família é a instituição de Deus, e nós temos que cuidar da família. O que Deus está dizendo é: nós temos que amar mais a Deus. E assim nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: eu tenho que renunciar. A identidade do cristão é uma renúncia. Se eu sou cristão, logo eu renunciei a algo. Se você está aqui nessa noite, você renunciou a algo. Você renunciou talvez o seu descanso, você renunciou talvez um trabalho, você renunciou a algo para estar aqui. Você está mostrando para Deus: olha, Deus, eu tenho uma identidade de cristão, eu quero seguir o teu chamado. Então era preciso que Abraão saísse daquele local. Não porque o local era ruim, não porque o pai era ruim, não, porque ele precisava ter essa renúncia, para que ele então entrasse na onde? Naquilo que a mamãe falou aqui, para que ele não se tivesse mais o seu porto seguro em casa, seu porto seguro no homem, no seu pai, mas sim ele dependesse de Deus. Imagine você, eu penso comigo, se estavam numa cidade que era idólatra, se estavam no meio de um povo que ninguém mais se lembrava de Deus, aparece Deus falando com ele precisou de muita fé para entender que era Deus, ele precisou de muita fé para seguir o que foi falado, ele precisou de muita fé, mas para isso então, o que ele teve? Ele teve que renunciar. Ok, Deus, eu vou largar a minha casa, o meu conforto, eu vou largar toda a minha parentela e eu vou para um lugar. Agora onde que é? Eu não sei. O Senhor vai mostrando e eu vou andando. Deus não falou para ele: larga tudo e vai para tal lugar. Não, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Então ele saiu sem saber para onde ia. Então, nenhum momento Deus vai mandar você abandonar a sua casa. Deus vai mandar você abandonar seu pai ou sua família. Deus vai dizer sempre para você: ama mais a mim, e as demais coisas vai ser acrescentadas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu. Ou seja, eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Então, quando eu faço essa renúncia e começo a amar primeiro mais a Deus que a mim mesmo, eu passo a ter então a minha identidade de cristão. Eu passo a ter então a condição de seguir o chamado do Senhor. Então, nesse momento, quando ele faz essa renúncia e ele sai da casa dele, Deus está dizendo para ele: Abraão, não se preocupe para onde você vai. Não se preocupe com o que você vai comer. Não se preocupe como você vai viver. Só segue. Só vai fazer o que eu estou pedindo para você fazer. E aonde você estiver, Deus termina dizendo como no versículo? Seja uma bênção. Aonde você estiver, seja uma bênção. Vai para onde eu vou te mostrar, mas aonde você estiver, seja uma bênção. Muitas vezes nós colocamos em nossas mentes que, talvez é o lugar onde eu estou que está me causando isso. Talvez é o trabalho que eu estou que está me causando isso. Posso falar para vocês com conhecimento de causa. Quando a gente desanima com algo, nada que fizer daquilo vai estar bom. Nada que fizer daquilo vai adiantar. Você vira assim, Janaína sofreu comigo em dezembro, virei um velho chato. Tudo que falava, não quero, chato. Porque estava desanimado com uma situação no meu trabalho. Se a pessoa chegasse para mim, eu tenho aqui um pedaço de ouro para você, é seu ouro chato. Eu, velho chato. Velho não, que eu estou novo. Só para bandeira de falar. Aleluia. Mas se a gente deixar entrar no meu coração, que é o lugar, que é a causa que acontece a situação, aquilo lá vai só definhando, vai só piorando. Imagina, o meu trabalho é uma bênção, mas se você colocar na sua cabeça que aquele trabalho é chato, que aquilo não é para você, que aquilo não serve para você, meu irmão, você pode receber aumento, você pode receber promoção e você vai continuar triste. Você pode até sorrir, aquele sorriso colgate, mas por dentro você vai estar triste. Porque você já pôs no seu coração que é aquele lugar. Esse lugar não me deixa ser abençoado. Esse trabalho não me deixa ser abençoado. Essa cidade não me deixa ser abençoado. Essa igreja não me deixa ser abençoado. Quando você coloca isso no teu coração, não pode rodopiar. Deus pode fazer milagre, derramar ouro do céu. Você vai continuar achando que o lugar não é o lugar para você ser abençoado. Não deixa isso entrar no seu coração. Por isso que Deus disse a Abraão: "Se tu uma bênção". Você tem que ser uma bênção aonde você estiver. Mamãe falou aqui na oração dela: aonde você estiver, seja luz. Onde você estiver, seja bênção. Em Gênesis 39, nós vemos a história de José. Vocês sabem tudo o que aconteceu com ele. Os irmãos pegaram, venderam, colocaram numa cisterna, venderam. Enfim, e ele foi para onde? Foi comprado por Potifar, virou escravo na casa de Potifar. De repente, a casa de Potifar começa a prosperar. Ele, que não é bobo nem nada, no 39, versículo 3, vai dizer que ele percebendo que José, tudo que José fazia, Deus estava com ele e fazia ele prosperar naquilo, fez o quê? Você é o administrador da minha casa agora. Colocou ele como administrador da casa. O cara tinha sido vendido, injustiçado, magoado pelos irmãos, tudo. Ficou aquele período lá e pronto. Chegou lá, o que fez? Era uma bênção. Ele não ficou pensando, se os meus irmãos não tivessem me colocado aqui na terra do Egito, talvez lá na terra do meu pai, eu era o maior entre eles, igual eu sonhei. Talvez a casa do meu pai já estava sob o meu controle, igual eu sonhei. Mas os meus irmãos fizeram isso comigo, que maldição eu vivo. Não. Ele seguiu firme com Deus, e ele foi uma bênção. Ele seguiu a palavra que Deus tinha liberado lá para Abraão: seja uma bênção, se tu uma bênção. E a casa de Potifar passou a ser abençoada. Por isso que eu digo, quantas vezes mais situações começassem o Satanás, o inimigo, colocar no seu coração: é o teu trabalho que está te trazendo isso. Não, é a tua casa que está te trazendo isso. Não, é a tua igreja que está trazendo isso. Ora, repreende, manda embora e diz: não, eu sou uma bênção. Aonde eu estiver vai ser bênção. Aonde eu estiver eu vou ser abençoado. E aquele lugar vai ser abençoado. Aí vem lá, como diz o apóstolo Gés, a encardida da mulher de Potifar, faz o que fez com José.
que acontece? É atirado na prisão. José está na prisão, começou a murmurar, não, Potifar podia ter me escutado, não. Potifar podia ter dado atenção a mim do que a mulher dele, não. Ele continuou firme, sendo uma bênção em Deus, sendo uma bênção no Senhor. Aí a Bíblia vai dizer o quê? O chefe da prisão, opa, esse cara aí tem coisa diferente nele, ó, vem cá, você vai administrar aqui para mim. Já colocou ele para administrar a prisão. E a Bíblia fala assim, o cara não tinha mais preocupação, está na mão de José. Algo tem nele que ele faz e prospera. Esse cara é uma bênção. Ele não se preocupava mais, ficou na mão de José. E José foi, e a Bíblia nos diz que José passou a ser então um cara conhecido ali dentro da igreja, como sendo um cara diferente, como sendo um cara abençoado, como sendo um provocador de bênção naquele local. Até que vem lá o padeiro e o copeiro, com aqueles sons, chegam, os caras tão tristes, abatidos. Triste, abatido. Se o cara fosse ignorante, eu ia falar, porque eu estou na prisão, né? Tivesse na praça, ela estava feliz, alegre. Aí, porque tivemos um sonho, estão preocupados. Então, tá bom, vocês conhecem a história, me conta o sonho. Tá bom. José vai e revela o sonho. E fala ao copeiro lá, ó, você vai ser restaurado a sua honra, daqui 3 dias você vai estar servindo o rei novamente. Então, não se esquece de mim. Cara, não, tamo junto. Tamo junto, parça. Pronto. Passou o quê? Saiu de lá, foi restaurado. A Bíblia diz que o padeiro foi enforcado e o copeiro teve a sua vida restaurada, a sua honra restaurada. E o que aconteceu com ele? A Bíblia faz questão de dizer, e ele se esqueceu de José. O que eu quero dizer para você nessa noite? Nós temos que ser uma bênção onde estivermos, sem esperar a recompensa do homem, porque senão nós vamos frustrar novamente. Imagina você se José, mas o cara estava aqui quase se matando, quase cometendo suicídio. Eu vou lá, libero uma palavra de bênção, Deus revela para o cara sai, é restaurado, e não lembra de mim. Se José para nisso, parava ali o ministério dele, acabava ali o seu ministério. Mas o que ele continuou? A Bíblia diz que demorou 2 anos para esse copeiro lembrar dele. Foram 2 anos ali, e ele continuou o que? Sendo uma bênção. Então muitas vezes, irmão, eu falo, o ser humano, a criatura mais ingrata do mundo é o ser humano, e nós erramos muitas vezes por querer, e muitas vezes sem nem perceber que estamos errando. Mas nós erramos. Então se eu faço algo para alguém, esperando um reconhecimento, esperando que essa pessoa reconheça de volta e ele não reconhece, se eu deixar isso entrar no meu coração, adeus ministério, adeus trabalho, adeus família, adeus tudo. Porque eu deixo de ser uma bênção. Aí José, 2 anos depois, ele é lembrado pelo copeiro, e o copeiro estava assim, fiz uma besteira, ó faraó. Tem um cara lá na cadeia, lá, que ele é servo do Deus vivo, e ele sabe o sonho, sabe interpretar o sonho. 2 anos depois, a Bíblia fala 2 anos depois, e ele fala, põe a mão na cabeça e fala, fiz besteira, faraó. Eu me esqueci do cara, prometi que não ia esquecer e me esqueci. E então ele é levado à presença do faraó. Deus novamente é com ele, e ele é exaltado a governador do Egito, todos conhecem a história. E aí a Bíblia diz que o Egito foi abençoado. Enquanto José estava à frente, o Egito foi abençoado. Aí depois que José morre, ele cai em esquecimento, vem um novo faraó que nem sabia a história de José, e começa a oprimir o povo. Mas enquanto José estava lá, o Egito foi abençoado. José era uma bênção, Setu uma bênção. Quer ver outro exemplo? Em Atos 27, se eu não me engano, Paulo está no navio, tempestade, o negócio está bravo, e ele tinha falado, não vai, porque o tempo não está favorável. E o capitão não, deu atenção esqueci o nome do piloto do navio lá, me ajuda aí, Felipe. Poneiro. Ele ouviu o profissional e não quis ouvir o espiritual, né? Aquela historinha, se não é profissional, não entra não. Ele ouviu o profissional e largou o conselho espiritual de lado. E o navio foi a pique lá. Mas aí o que a Bíblia diz? Que ninguém ia se perder por causa de quê? Por causa de Paulo, porque Paulo era uma bênção. Paulo podia ter falado assim, Deus, livra eu e deixa esse povo morrer, porque eu avisei. Quantas vezes eu avisei e não deram ouvido? Que é aquilo que o pai falou no início, da justiça.
Nós queremos viver a justiça, mas não queremos praticar. Imagina se Paulo não quer praticar a justiça. Mata mesmo, Deus. Esse sangue eu não tenho culpa. Esse sangue não é minha culpa. Eu avisei. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu avisei, eu orei, Deus, eu não vou nem orar mais. Já orei, aquilo lá não se converte não, Deus. Não quer nada com nada. Deixa isso para lá. Não, isso aí não vai mudar. E acabamos deixando de ser bênção. Todos falam que foi isso. A Bíblia fala. E eles não morreram, não se perdeu um fio de cabelo de nenhum por conta de Paulo. Vão para a ilha, param na ilha. Está frio, precisa fazer fogo para poder se aquecerem. Aí tem a população da ilha que vem e começa a olhar. De repente, Paulo pega um graveto, serpente tum, pega na sua mão. Ele tinha testemunho do pessoal todo, que eles foram salvos por causa de quem? Por causa dele. O testemunho estava lá, por causa dele eles tinham sido salvos. Aí vem lá a serpente, pica a mão dele. Aí a Bíblia diz o quê? Que a população ficou tudo assim, agora vai morrer. Vai cair já, ó. Já cai. Já esqueceram que tinha sido uma bênção um pouquinho antes. Que aquele povo que estava ali com ele tinha sido salvo por causa dele. Já esqueceram, ficaram esperando ele cair. Agora cai. É assim mesmo. Quando você começa a pegar lenha para pôr no fogo, a serpente vai vir te atacar mesmo. Ela não quer que o fogo aumenta. Ela não quer que você põe fogo na sua vida. Vai vir atacar mesmo. E quer saber mais? O povo vai ficar aqui olhando, vai assim, agora esse pastor cai. Agora esse irmão cai. Espera lá, ó, tá pegando lenha, tem uma serpente, picou a mão dele, agora cai. É assim. Quando você quer pôr fogo na sua vida, quando você quer ter uma intimidade com o Senhor, a serpente vem querer te picar. O que você tem que fazer? Ser uma bênção. O que Paulo fez? Só chacoalhou a mardita lá no fogo. E vida que segue. O povo ficou assim, pai, não morreu não. Achei que era um feiticeiro, achei que era um pecador, que agora morria, não morreu não, né? Fala o seguinte, tem um cara doente ali, leva ele lá para orar, porque se não morreu, alguma coisa tem de frente nele. A Bíblia diz o quê? Que ele vai lá, ora, cura, aí esse é curado, vem outro, é curado, vem outro, é curado. Ou seja, pessoas foram salvas enquanto ele esteve ali, ele foi uma bênção. Podia ter murmurado, Deus, como que o Senhor me deixou entrar nesse navio? Como o Senhor me deixou parar no meio desse mato? Eu não vou fazer mais nada, vou cruzar a merda. Me mata, Senhor, chega para mim, não dá mais. Qual Elias fez? Eu não aguento mais. Poderia, mas não, ele resolveu, eu vou seguir a palavra que o Senhor liberou a Abraão, vou ser uma bênção. Aonde eu estiver, vou ser uma bênção. A cobra picou, Deus falou que eu tenho que ser uma bênção. Sai, serpente. Continua a vida. Todos foram salvos por causa dele. Por isso que eu falo, não vamos perder a nossa bênção, não vamos perder o nosso chamado se ficar olhando para as pessoas. Se a gente ficar olhando para as pessoas, a gente desanima, a gente desiste. Pessoas, todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Você tem que escolher o que você quer olhar. Se você olhar o defeito, você vai viver os defeitos. Se você olhar a qualidade, você vai viver a qualidade. Se você for olhar os meus defeitos, você não vai nem receber essa palavra. Se você achar uma qualidadezinha, talvez essa palavra vai ter espaço para entrar no seu coração. Porque é assim, a atmosfera, o ambiente, ele muda. Então não é o lugar que você está, é você. Então se você chegar num ambiente e você olhar as qualidades daquele ambiente, você olhar as bênçãos daquele ambiente, você se torna abençoador naquele lugar. Você se torna abençoador daquela situação. E tudo muda. Quando você decide ser uma bênção, você pode ter certeza que Deus te acompanha. Pode ter certeza que tudo que você fizer, você vai prosperar. Josué 24:13 diz assim: foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram, as cidades que vocês não construíram, e nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Se você é uma bênção, se você resolve ser uma bênção, você pode ter certeza, você não vai precisar construir cidade, mas você vai ter onde morar. Você não vai precisar comprar, mas você vai ter o que comer. Você vai desfrutar, porque Deus é com você. Josué falou isso, vocês estão aqui hoje, comendo, bebendo, morando, aonde vocês não plantaram, aonde vocês não construíram. Por quê? Porque Abraão recebeu a palavra lá atrás, e foi uma bênção. E resolveu ser uma bênção.
E aí Josué está ali exortando todo mundo. Agora, depois de tudo isso, vocês têm que escolher quem vocês querem servir, a Deus ou ao mundo. Se é o Egito, volta para o Egito. Se é a Deus, fica aqui, porque eu e minha casa vamos ficar. Então, Josué está dizendo ali. Então, ele convocou o povo para fazer isso. Então, o que eu quero dizer, não tenha medo de alinhar a sua vida aos planos de Deus. Não podemos ter medo. Muitas vezes temos medo, receio, mas não tenha medo, receio. Não ligue para a opinião das pessoas. Faça, receba o chamado e execute o chamado. Execute o chamado. Execute o chamado. Jeremias 29:11 diz assim, ó, porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de darem para vocês esperança e um futuro. Veja bem, Jeremias 29:11, ele me diz como é os planos do Senhor para nós. Como é os planos do Senhor para nós. Agora, para eu saber qual é o plano do Senhor para comigo, eu preciso ter um relacionamento com Ele. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele, eu já sei como é. É de fazer prosperar, de não causar dano, é de dar um futuro. Eu já sei como é. Agora, para eu saber qual é, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso conviver com Ele. Aí eu começo a entender qual é o plano dEle. E aí eu começo a executar o plano dEle. Foi por isso que, quando Abraão saiu, ele começou a executar o plano do Senhor. Porque ele começou a ter um relacionamento com o Senhor, começou a andar com o Senhor, e aí entender qual era o plano do Senhor para com ele. Então, quando eu faço isso, eu me coloco à disposição de entender quais são os planos do Senhor para mim, para a minha vida agora. Tem um pastor que eu sigo, que ele chama Randy Morrison. Ele é, se eu não me engano, do México. Ele diz o seguinte, tudo o que está acontecendo hoje, tudo o que está acontecendo na sociedade hoje, é porque foi liberada uma palavra no passado. Alguém declarou, alguém decretou isso. Porque a palavra é uma coisa poderosa. Ela vai acontecer tanto para o bem quanto para o mal. Olha o tema da nossa rede esse ano. Construindo o quê? Construindo o reino de Deus na igreja apostólica. A igreja apostólica. O apostólico tem a ver com paternidade. Agora fala para mim, nós estamos em 2024 e Deus dá um tema para construir o reino. Já não era para esse reino estar construído? Já não era para esse reino estar terminado? Mas é por conta disso, de palavras, de coisas que foram liberadas, que trouxe todo esse embaraço, e que nós precisamos agora o quê? Reconstruir. Nós precisamos agora refazer, remontar, construir o reino de Deus, ou seja, construir sobre as nossas vidas, construir sobre o nosso jeito de viver. Nós temos o quê? Que restaurar a nossa identidade de Cristo, restaurar a paternidade. Apostólico tem a ver com paternidade. Então, quando eu restaurar a paternidade, eu começo a voltar aos planos iniciais do Senhor, aqueles planos que Ele tem para a igreja dEle. E quais são os requisitos para eu, então, ser uma bênção? Já estou terminando, já. Nós temos que fazer a nossa parte. O único requisito para eu ser uma bênção não é pular, não é falar língua de fogo, não é cantar, não é orar 45 dias no monte. Tudo isso é louvável e muitas vezes necessário, mas não é isso. O requisito para eu ser uma bênção é fazer a minha parte. Gênesis 17:4, Deus fala assim, a minha parte é. Vamos lá, Gênesis 17:4, Janaína, por favor. Eu não marquei aqui. Ó, de minha parte, esta é a aliança, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Próximo. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. 6. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Amém? Essa é a parte de Deus. Aí ele vai agora e fala assim, mas ó Abraão, tem a sua parte. Versículo 8, Jana, por favor. Ó, versículo 8. 17:8. De toda a terra de Canaã, onde você está estrangeiro, darei propriedade perpétua a você e seus descendentes. Próximo. Ah lá, é o 9, perdão.
De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então tem a nossa parte. Tem a parte de Deus, ele falou tudo isso, e tem a nossa parte, que é a nossa parte, guardar a aliança. Essa é a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, aí então eu me completo no plano do Senhor. Aí então eu começo o ano com a direção que o Pai liberou para nós no culto de virada, que é posso dizer assim, um guia para nós seguirmos durante todo esse ano, toda a nossa conduta durante esse ano, que é viver sob a justiça de Deus, que é promover a paz e que é compartilhar a alegria. Então, quando eu faço a minha parte lá da aliança com Deus que ele fez lá em Abraão, que é manter a aliança, guardar a aliança, eu consigo então fazer isso. Eu consigo então viver Romanos que o Pai leu. Então aí eu vou conseguir viver sobre a justiça de Deus, vou conseguir promover a paz e vou conseguir distribuir alegria, né? Como o Pai disse, a justiça de Deus, ela não falha. Deus não tem ninguém mais justo que Ele. Então, quando ela vem ou sobre mim, ou sobre a nação, ela veio sobre o juízo de Deus. A paz. O próprio Jesus, quando está lá nas bem-aventuranças, ele diz o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão o reino de Deus. Então ele disse isso. E compartilhar a alegria. Tem uma chave aqui, tem uma bênção aqui. Você ser alegre, você provoca a bênção de Deus sobre você. Por quê? Porque quando você está triste, cabisbaixo, alguém gosta de ficar perto de alguém que está carrancudo? Não. Pode ficar perto daquele que dá risada, daquele que é alegre. Quando você vê alguém triste assim, você fica até meio receoso. Será se eu vou lá dar um abraço, cumprimentar, falar alguma coisa? Eu não sei como que a pessoa está. Você começa a ter um certo distanciamento. E a alegria, não. A alegria é uma coisa que você compartilha, uma coisa que irradia, uma coisa que contamina. E aí Jesus vai lá e diz assim, tudo que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele o fará para o quê? Para que a sua alegria seja completa. Ou seja, só se completa algo que você já tem. Se você não tem, como vai ser completado? Então você precisa ser alegre para alcançar as bênçãos do Senhor. Você precisa ter alegria para alcançar as bênçãos de Deus. Você só consegue ser completo na alegria se você for alegre. Se eu for triste, Jesus vai assim, mas o que eu vou completar? É tristeza? Não vim para isso, eu vim para completar a alegria. O que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele o fará para que a alegria de vocês seja completa. Então, seja uma bênção. Procure ser justo, procure andar em justiça, procure ser um pacificador. Distribua alegria. E vou contar um segredo para você. Você nunca vai estar sozinho. Jesus disse lá em Mateus 28, 20, eu estarei com você até a última eleição, o último presidente. Não, ele disse, eu estarei com você até o fim dos tempos. Então não importa a situação, não importa o que está acontecendo no país, no mundo, na sua casa, na sua vida, não importa. Importa que Jesus estará com você até o fim dos tempos. É isso que importa. Mas nós temos a mania de ficar olhando o natural. Quando Sara escutou lá atrás ela ia ser mãe, ela riu. Porque ela estava olhando o natural. Eu já sou velha, meu Senhor já é velho. Como que nós vamos gerar filho? Ela riu. Ela estava olhando o natural. Aí o anjo falou que você tem que olhar o sobrenatural, querida. Você vai lá no 17, 18, ele vai dizer, acaso existe impossível para Deus? Nós temos que olhar o sobrenatural. Não tem que olhar a situação que está agora. Volto a dizer, Janaína sofreu comigo. Eu fiquei em dezembro aí, um cara carrancudo, olhando para o natural, não achando mais solução para nada, olhando para o natural, tudo era ruim, tudo que vinha eu achava, era ruim, não quero. Eu também não quero festa, só faltando assim, quer o quê? Morrer, infeliz? É assim, porque você começa a olhar o natural, começa a desanimar. Não, você tem que restaurar a alegria, olhar o sobrenatural. Restaurar a sua alegria e olhar o sobrenatural. Tempos difíceis virão, sim. Confrontos virão, sim. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, não o mel. Mel alegraria todo mundo, mas sal, às vezes alguém vai ficar meio com sal da terra. Mas se você souber dosar o sal, é um tempero bom. Se você exagerar no sal, gosta. Se não tiver sal,
vai ser ruim. Mas se você souber dosar o sal, vai ser um tempero bom. Você vai promover alegria, você vai promover paz, você vai conseguir viver a justiça. Mas é sal, não é mel. Não tenta alegrar todo mundo, porque não é mel, é sal. Então, quando você entender a sua identidade de filho e você resolver ser uma bênção, você pode ter certeza que aonde você colocar a planta do seu pé vai mudar. O meu trabalho está desanimador. Coloca a planta do seu pé falando, eu sou uma bênção, vai mudar. A minha casa está ruim. Coloca a planta do seu pé e diz, aqui eu sou uma bênção, isso vai mudar. Coloca no trabalho, posso falar? Você já passou na cabeça sua assim, eu vou trocar de igreja? Coloca o teu pé e fala assim, não, eu vou ficar, porque aqui eu sou uma bênção, não é o lugar, sou eu. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Deus me chamou para ser uma bênção. Gênesis 18:14 diz, acaso é impossível para Deus? Não podemos viver o natural, irmão. Não podemos viver o natural. Quando eu vivo o natural, eu começo a então pensar nas minhas possibilidades e nas minhas limitações. Quando eu esqueço o natural e vejo o sobrenatural, aí eu vou para Gênesis 18:14. Acaso é impossível para Deus? É só fazer conta. Acaso é impossível para Deus? No natural, eu não posso ter tal coisa nesse momento, mas com Deus eu posso. No natural, eu não posso fazer tal coisa nesse momento, mas com Deus eu posso. No natural, eu não posso mudar essa situação, mas com Deus não há impossível. Então vamos viver o sobrenatural. E quando você sentir medo, quando você tiver dúvida, coloca lá, Janaína, por favor, Salmo 46:11. Estou terminando. 46:11, Salmos. Quando tiver dúvida, quando tiver desânimo, lembra disso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí tem aqui, pausa. Ele fala para você assim, medita um pouquinho nisso. Para aí. Lê e dá uma paradinha. Não lê e vai correndo, não. Lê e dá uma paradinha. Vê como é poderoso isso aqui. Vê como é forte isso aqui. Quando sentir medo, lembra disso. Quando sentir dúvida, lembra disso. A sua torre forte, a sua torre segura, quem é? Está aqui, o Deus de Jacó. E peço que Deus continue te abençoando. Amém?